Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus é bom o tempo todo para com as nossas vidas. Palavra do Senhor, né, hoje para nós vamos estar ministrando a segunda palavra dos milagres de Jesus, né? 40 dias de milagres com Jesus. Tem alguém precisando de algum milagre? Eita glória, é nós, né? Que nós possamos viver, né, os milagres do Senhor na nossa vida. No domingo, né, o pastor ministrou, né, sobre a transformação da água em vinho. O primeiro milagre que Jesus operou, né, aqui na terra. E hoje nós vamos ver, né, o milagre da pesca maravilhosa. Né? Essa história é muito linda. Né? Aliás, a Bíblia toda é maravilhosa, mas algumas histórias marcam, né, a vida da gente. E hoje nós vamos ver esse milagre do Senhor. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 8, versículo 27. Mateus, capítulo 8, versículo 27. Senhor, eu amo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela carta de amor que o Senhor deixou para nós. E aqueles homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que... Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o que está escrito no texto. E nós vamos ler outro texto lá em João, capítulo 20, versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 30. Quem encontrou, declara o seu amor pela palavra de Deus. Amém. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o nosso Deus, né? Jesus, ele é um Deus de milagres, né? E o primeiro texto, né, que nós lemos lá de Mateus, conta para nós, né, a situação ali, os discípulos perguntando, né, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Né? Que coisa maravilhosa é essa? E depois, lá em João, né, fala que ele realizou, né, maravilhas, sinais miraculosos na presença dos discípulos, e não só na presença dos discípulos, na presença também, né, da multidão. E antes de sentar, nós vamos ler mais um último versículo, Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, vem falar o nosso coração nessa noite. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que opera maravilhas. E esse mesmo Deus, Hebreus, o autor de Hebreus disse para nós, e nós cremos, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós cremos em Ti, Senhor. Que nesses dias nós possamos viver os milagres do Senhor sobre as nossas vidas. Nós declaramos isso e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Jesus e a pesca, né, maravilhosa. Uma pesca que foi sobrenatural. Estamos vivendo, né, o ano do sobrenatural e milagres, né, são sobrenaturais. Né, e a pesca maravilhosa foi algo sobrenatural que aconteceu, né, nos tempos de Jesus e que pode acontecer nos nossos dias também, né, porque, afinal de contas, nós cremos, né, em milagres. E nós vamos ler o texto, pode ficar sentados mesmo, lá em Lucas, no capítulo 5, que é onde descreve esse acontecimento. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Acompanhe aí na sua Bíblia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simeão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões.
Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que coisa linda, né? Maravilhosa. Jesus estava ali pregando para uma grande multidão, né? Junto ao lago de Genezaré. E as pessoas, né, quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a ministrar ali, a falar para aquelas pessoas, elas começaram a apertar Jesus. Sabe, você já ficou no meio de uma multidão, né, e as pessoas ficam esbarrando uma na outra, né, e elas começaram a apertar Jesus dessa forma. E os discípulos, né, que até aqui é que eles foram chamados para ser discípulos, eles estavam pescando, tinham pescado a noite toda, eram pescadores profissionais, mas não tinham pegado peixe nenhum. E aí Jesus viu o barquinho dele lá, né, deles lá, e falou com eles: leva o barco para um lugar mais fundo, né, e um lugar mais dentro do mar, né, do lago. E de lá, do lago, né, onde ninguém ia ficar apertando ele então começou, né, a pregar, a ministrar, a ensinar, né, a Bíblia diz que ele estava ensinando as multidões, ele estava instruindo, né, o povo que estava ali naquele momento. Então, Jesus instruiu a multidão, né? O texto não fala quanto tempo que Jesus ficou ali, né? Falando para o povo, falando para as pessoas. Mas quando ele acabou, então, ele fala para Simão, né? Fala para Pedro: leva o barco para o lugar mais fundo do lago e depois você lança a rede. Eles tinham pescado a noite toda, provavelmente estavam cansados, né? Eles estavam ali já lavando as redes, né? O versículo 2 fala para nós que eles já tinham encerrado a noite deles de trabalho, estavam lavando as redes, mas ficaram ali ouvindo aquilo que Jesus estava falando, aprendendo daquilo que Jesus estava ensinando. E quando Jesus fala, né, vai lá, leva o barco, né, lá mais fundo que você puder e lança as redes de novo. Ele fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, né? Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Já que o Senhor está falando, né, eu vou acreditar, eu vou confiar e eu vou lançar as redes. E assim, né, foi feito. E nós sabemos, né, que e o milagre aconteceu, né? Deixa eu completar a história. O milagre aconteceu, eles foram, lançaram as redes, e quando eles puxaram as redes, né, quase que afundou o barco de tanto peixe, encheu os 2 barcos de peixe, né, porque era peixe demais. E eles tinham trabalhado no mesmo lugar e nada haviam pegado, né? Lembrei da musiquinha das crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, onde? No mar da Galileia. Jogaram as redes, mas não pegaram peixes. Jogaram as redes, mas não pegaram peixes. Jogaram as redes, mas não pegaram peixes. Onde? No mar da Galileia. Jesus mandou que jogassem de novo. Jesus mandou que jogassem de novo. Jesus mandou que jogassem de novo. Onde? Pegaram as redes cheinhas de peixinhos. Pegaram as redes cheinhas de peixinhos. Pegaram as redes cheinhas de peixinhos. Onde? No mar da Galileia. Essa música, né, fala tudo o que aconteceu aqui. E então eles pegaram muitos peixes que eles, né, o barco quase afundou. E Pedro então se prostra diante de Jesus, né, temeroso, né, e diz para ele: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. O Senhor fez milagres, né? Além de ter ensinado aqui, né, isso ele não fala, mas eu penso que ele pensou isso, né? Além de ter ensinado tantas coisas lindas para nós aqui, o Senhor fez um milagre nessa manhã, nesse dia. Afasta de mim. E o Senhor falou com ele que
ele seria, né, chamou ele, disse, siga-me, né, farei de você pescadores de gente, né, o texto que eu li aqui fala pescadores de gente, tem outras versões mais antigas que falam, te farei pescador de homens. E para que nós possamos viver, né, o milagre do Senhor, experimentar o milagre do Senhor em abundância, né, na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar Jesus pela motivação correta. Por que você está buscando Jesus? Nós temos que parar e pensar. Por que nós estamos buscando Jesus? Será que a motivação do nosso coração está correta? Lembrando que Jesus, ele conhece a nossa vida por inteiro. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Né? O que mais ninguém conhece, ele conhece. Porque ele conhece as motivações do nosso coração. E será que nós estamos buscando, né, Jesus com a motivação certa? Né, o versículo 1, né, desse texto de Lucas, mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto de Lucas, capítulo 5. O versículo 1 diz, né? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. A motivação das pessoas naquela manhã não era ver um milagre. Pelo menos é o que o texto relata. Em outras ocasiões, a gente vê as pessoas, né, apertando Jesus, querendo milagres, querendo tocar na veste de Jesus para receber milagres. Mas nesta ocasião específica, a motivação das pessoas era ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali para ouvir a Jesus. Eles queriam aprender de Jesus. Provavelmente, né, não estavam ali buscando um milagre, mas viram um milagre acontecer. Né? Mas a motivação deles era buscar a Deus. E a primeira motivação que nós devemos ter, né, ao buscar o sobrenatural de Deus é ter mais da presença dele e conhecer mais da palavra de Jesus. O texto fala que Jesus ensinava ali naquele lugar. A primeira motivação nossa precisa ser buscar o Senhor, estar na presença dele. Presença e palavra. Né? Presença de Deus e palavra de Deus. Nós precisamos ter isso na nossa vida, né, como uma prioridade. A nossa primeira motivação precisa ser essa, né? Estar na presença do Senhor e buscar aprender mais da palavra dele, para que nós possamos receber de Deus tudo aquilo que ele tem para nós, para que nós possamos receber os milagres, o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Se você ainda não conseguiu, né, ler a Bíblia toda, esse é o ano do sobrenatural. Então, esse é o ano que você vai conseguir, em nome de Jesus. Né? Lê lá de Gênesis e Apocalipse. Todo dia os meninos estão postando lá no grupo, né, o texto do dia, né, para que você possa acompanhar. Ah, pastora, nem comecei ainda. Dá tempo. Eu e o pastor, uma vez, nós fizemos um propósito e nós lemos a Bíblia toda em 3 meses. Todinha, de Gênesis a Apocalipse. A gente lia muito durante o dia, um dia, né, para ler tudo em 3 meses. Lá no Conjubano, nós vimos o exemplo, né, da pastora Helena, lá de Lagoa Formosa. Né, o pastor presenteou ela com a Bíblia, que ele ganhou. E ele falou que ela lê a Bíblia toda 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano dá quantos meses? 4, né? 4, 8, 12. 4 meses. Então, ela lê a Bíblia em 4 meses. Aí chega abril, final de abril, começa maio, ela começa de novo. Depois de 4 meses, ela começa de novo e ela lê a Bíblia toda em 3 vezes em 4 meses. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Né? A gente conhece trechos, a gente conhece histórias, né? As crianças conhecem também, porque nós ensinamos na Rejuc, né, trechos da palavra, histórias da Bíblia, e nós conhecemos. Né? Se eu falar aqui quem conhece a história de Zaqueu, vocês vão falar que conhece. Se eu for perguntar quem conhece a história de Davi e Golias, a gente conhece. Se eu for perguntar quem conhece a história de Sansão, conhece. Agora que nós estamos cantando a boa parte, conhece a história de Marta e Maria. Se eu falar quem conhece a história de Adão e Eva, conhece. Mas, né, muitas vezes nós conhecemos as histórias da Bíblia. Mas nós não conhecemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de capa a capa, porque nunca lemos ela toda. Não é o meu caso, graças a Deus. Né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia.
né? Conhecer ela mesmo, assim, de verdade. Né? Pastora, mas essa leitura, né? Esses dias a Priscila até comentou que eu estava lendo rapidinho, né? Eu estou meio atrasada na minha leitura, né? Esses dias no Conjuban eu acabei atrasando um pouco. E eu estou lendo, né, numa outra Bíblia, a Bíblia chama 365, e ela tem uma porção de Mateus, uma porção uma porção do Velho Testamento, uma porção do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? Todos os dias é isso. E aí eu estava atrasada, e eu cheguei do culto das mulheres, e eu estava com muito sono, estava cansada, com sono, e eu queria dormir. Então, o que eu fiz? Comecei a ler em voz alta, né? Comecei a ler, fui lendo bem rapidinho, né? E eu li, acho que 2 dias, né? Duas leituras para poder adiantar, para alcançar. A gente precisa conhecer. E mesmo essa leitura que é rapidinha, a gente vai absorvendo. Nosso cérebro, ele é como se fosse um computador, né? A gente vai absorvendo tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que a gente escreve. A gente vai absorvendo tudo, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um filme, enquanto eu estava fazendo um painel, né, que nós vamos colocar aqui na igreja, no aniversário da igreja. E eu estava fazendo um letreiro, né, com uma letra bem grande. E enquanto eu estava fazendo, eu estava na sala e coloquei a televisão. E aí passou uma cena lá. E eu falei assim, gente, mas eu já vi isso. O meu HD registrou que eu já tinha visto aquela cena em algum lugar. Depois eu lembrei que Sara estava lá em casa e ela estava assistindo. E eu passei na sala, parei um pouquinho e assisti aquela cena que estava passando com ela. Aí eu falei, olha, a minha memória, a minha mente, né, trouxe à minha memória aquilo que eu tinha visto rapidinho ali de relance. Então, mesmo que você leia, né, uma leitura, né, responsiva, rápida ali, o seu cérebro ele vai absorvendo, ele vai registrando tudo aquilo que você está lendo. Então, né, leia a Bíblia. Né, a Bíblia é importantíssimo para que o seu crescimento, para você receber o sobrenatural de Deus, né? Leia a palavra e busque a presença de Deus. Amém? Em segundo lugar, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, procure fazer o seu trabalho com dedicação. Seja alguém dedicado. Olha o que o versículo 2 e 3 diz para nós. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam, o que eles estavam fazendo? Vocês não estão acompanhando. Versículos 2 e 3. Vou de novo. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Eles estavam fazendo aquilo que precisava ser feito. Eles podiam ter chegado lá, né? E falado assim, nós não pescamos nada mesmo. Deixa isso aí. Amanhã a gente lava. Não pescamos nada. Podiam estar tristes, né? Provavelmente estavam abatidos, mas eles estavam ali fazendo o que precisava ser feito, né? E depois fala, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Eles então procuraram fazer o seu trabalho com dedicação. Faça o seu trabalho com dedicação. Faça o melhor que você puder. Independente de qual trabalho seja, mesmo que seja passar roupa, que é o trabalho que eu menos gosto, é o que a dona Regina faz, né? É o trabalho que eu menos gosto, quando o Wellington, às vezes ele mesmo passa as camisas dele, né? A mãe dele lavava roupa, né? Quando eu casei, gente de Deus, que tristeza. As camisas eram de linho, engomada, imagina, eu passando roupa, nem sabia direito e não gostava. E aí eu ia passar essas camisas com muito sacrifício. Até que eu aprendi a passar. Aí a maioria das vezes ele passa as camisas dele hoje em dia. De vez em quando eu passo, né? Do Conjuban foi eu que passei. De vez em quando eu passo, né, as camisas. Aí ele me pede, passar essa aqui. Aí eu falo, ai meu Deus, mas eu vou lá e passo. Né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Às vezes a gente vai adiando as coisas, vai deixando para amanhã, vai deixando para depois, e vai acumulando aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho e fazer bem feito, seja ele qual for. Seja ele um trabalho que você não gosta. Talvez você não goste de lavar louça, talvez você não goste de cozinhar, talvez, sei lá, o que é que você não gosta de fazer. Mesmo esse trabalho que você não gosta, você precisa fazer com dedicação. E Jesus, né, vendo ali aqueles homens trabalhando, né, utilizou os barcos deles,
e eles estavam fazendo o trabalho deles de lavar as redes, né? Às vezes, né, eles lavavam e olhavam se tinha algum furo na rede, porque se tivesse, os peixes escapavam, né? Provavelmente eles deviam estar olhando, porque falando assim, gente, mas nós não pegamos peixe, será que essa rede está rasgada? Né? Começaram a olhar ali, né? Será que tem algum furo aqui? Lavando e olhando, consertando o que precisasse ser consertado, para que no próximo dia eles pudessem ir pescar novamente. Porque no outro dia eles iam de novo fazer aquilo. O trabalho de casa é desse jeito, não é? Todo dia você tem que fazer, e todo dia é a mesma coisa. Mas se você fizer o trabalho todo dia certinho, no outro dia, né, é menos trabalho. Agora, se você, por exemplo, não lavar a louça hoje, amanhã é a louça de hoje e de amanhã. Aumenta. Então, nós temos que fazer o que precisa ser feito, e com dedicação, fazer o nosso melhor. Ah, mas aqui em casa não tem problema, não, eu lavo de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito. Ah, não tem visita para almoçar, eu vou fazer qualquer comida. Não. Nós temos que fazer o nosso melhor, sempre, em tudo, para todos, não só quando tiver uma visita, mas para quem está na nossa casa, para os nossos. Nós precisamos fazer o nosso melhor e com dedicação. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, em terceiro lugar, não tenha medo da profundidade. Não tenha medo de se aprofundar. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Ele mandou ele ir para as águas profundas, né? Existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei. Essas águas que o Senhor quer que nós estejamos, nas mais fundas. Ele não quer que a gente só molhe o pezinho, ou que a gente entre só até o joelho, mas Ele quer que a gente se aprofunde nas águas dEle. Então, não tenha medo da profundidade. Lança, né? Se lança nas mãos do Senhor. Busca a profundidade em Deus, busca o conhecimento dEle, busca o conhecimento, busca aprofundar no relacionamento com o Senhor. Nós precisamos buscar essa profundidade. Né? Nós não podemos ficar contentes só com o nível raso, quando Deus tem mais para nós. Deus quer nos usar mais, Deus quer nos fazer, quer se fazer mais conhecido a nós. Ele quer revelar para nós os seus segredos, mas muitas vezes nós não saímos do raso, aí nós não conseguimos nos aprofundar, porque nós ficamos ali no confortável. Aqui tá bom, não tem problema não, só molhando o pezinho, quando Deus quer que você mergulhe nele, que você mergulhe na presença dele. Os religiosos é que ficam só molhando os pés. Aqueles que vivem o evangelho de verdade, eles se aprofundam para serem moldados por Jesus. Que nós possamos fazer parte daqueles que se aprofundam. Não somente pessoas religiosas. Ai, fulano é tão religioso, eu que não quero ser religioso, né? Tem gente que fala isso achando que é uma vantagem. Nossa, irmão Edivaldo é tão religioso, eu que não quero. Eu quero ser profundo, né? Eu quero me aprofundar na presença do Senhor, eu quero mergulhar cada vez mais fundo na presença dEle. Então não tenha medo da profundidade. Deus, nesses dias de milagres, Ele chama você para entrar nesse nível, no nível de profundidade com Ele. Amém? Vamos mergulhar mais fundo? Se você deseja viver o milagre da abundância na sua vida, em quarto lugar, sempre obedeça às instruções de Jesus. Jesus mandou, faça. Se Ele falou, essa é outra música antiga. Se o diabo falou, não é uma musiquinha assim, meio assim dos roots, né? Dos reggae da vida. E ela fala isso, não é não? Mas parece, se Ele falou, né? Ela fala isso, se Ele falou, se Jesus falou, Então, sempre obedeça às instruções de Jesus. Olha aí o versículo 5. Simão respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Já que o Senhor está falando, Jesus, eu vou lançar as redes. Porque nós trabalhamos a noite toda, já até lavamos as redes, Senhor. Deixa para amanhã. Deixa para hoje à noite, né? Que eles pescaram a noite toda, que provavelmente era de manhã, né? Aí eles falaram, deixa para amanhã, Senhor. Provavelmente poderiam ter dito isso. Mas eles falaram assim, já que o Senhor está dizendo,
eu vou lançar a rede. Já que o Senhor está falando, eu vou fazer. Nós precisamos ter um coração assim, ensinável, um coração pronto para obedecer Jesus quando Ele disser, né? Pedro aqui, ó, Simão, né? Simão Pedro, ele nem era discípulo de Jesus ainda. Depois da pesca maravilhosa, a gente vê lá no final que ele chama, né? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas nesse momento aqui, depois de ouvir Jesus, ele falou, já que o Senhor está dizendo, eu vou fazer. E quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Nós precisamos ter juízo. Quando Ele manda, a gente precisa obedecer. Nós precisamos cumprir aquilo que Ele está falando com a gente. E às vezes Deus pede para nós coisas tão simples, coisas tão pequenas. E às vezes a gente deixa para lá, não, deve ser minha cabeça, deve ser eu mesmo pensando. E é Deus ouvindo, né? É Deus falando conosco, nos instruindo, nos direcionando. Aprendamos a ouvir a voz de Deus. Eu amo o som da voz dele. Eu amo o som da voz do Senhor. Eu falei isso domingo, Adriel. Eu amo o som da voz do Senhor. E muitas vezes esse som não é um som audível, como eu disse domingo. Às vezes é algo que vai de dentro, que vem de dentro para nós, que o Espírito Santo vem trabalhando em nós. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos ser obedientes em todo tempo. Sempre obedecer às instruções de Jesus. No mundo, né? No mundo lá fora, você vê para crer. Na vida cristã, você obedece para ver. Né? É diferente. Nós precisamos obedecer ao Senhor para ver os milagres, para ver tudo aquilo que Ele tem para nós. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, confie que sua abundante pesca vai chegar. Você crê? Sua pesca vai chegar, seu milagre vai chegar. Lucas capítulo 5, versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Se quando eles estavam lá lavando as redes, eles não precisaram costurar nem remendar, agora eles iam precisar, porque era tanto peixe que as redes começaram a se rasgar. Deus, Ele tem isso para derramar sobre nós. A abundância na vida deles lá era peixe. Eu não sei qual que é a abundância que você está precisando, mas Deus quer fazer com que seja uma quantidade enorme daquilo que você está precisando. Se for dinheiro, dinheiro. Se for saúde, saúde. Né? Se for no espiritual, independente daquilo que seja. Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida a abundância. Receba a abundância do Senhor sobre você. E Deus, Ele ama nos abençoar. Ele ama agradar os seus filhos. E nós só precisamos estar dispostos a receber, disponíveis para receber. Nós precisamos confiar que a abundância do Senhor vai chegar para nós. Amém? Em sexto lugar, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. Não sei se você já andou de barco alguma vez, né? Eu já andei, até foi com a Vera, mas não era de remar, não, era de motor, né? Nós nem precisamos remar, né, Vera? Só aproveitamos a paisagem, né? Aqui no Rio Grande. Só fomos aproveitando a paisagem. Mas quando as pessoas vão remar, né? Eu já vi em competições, ou até pessoas passeando, os remadores, né? Naquelas competições, então, é muito bonito de ver, né? Que é sincronizadinho, né? A remagem deles. Todos têm que remar na mesma direção, porque senão o barco não vai para frente. Se cada um remar para um lado, um remar para lá, outro remar para lá, o barco vai rodar, vai para outra direção, menos para o lugar que eles querem chegar, que eles precisam chegar. Então, nós precisamos andar com pessoas que estão remando na mesma direção que nós, que estão indo para o mesmo caminho que nós. Não pessoas que vão nos atrasar, que vão, né, nos chamar para trás. Não, para que você está indo por aqui? Vamos por aqui, esse caminho aqui é melhor. Andar por ali é muito melhor. Nós precisamos andar com pessoas que estão remando na mesma direção que nós. Olha o que diz o versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. A bênção foi tanta que não foi um barco só que se encheu, foi o barco dos outros também, dos companheiros, dos ajudantes. Os 2 barcos foram cheios.
Não é porque estavam os dois remando na mesma direção. Os dois estavam juntos no mesmo propósito. Quem anda com quem Jesus anda, sempre vai ter ajuda para não afundar. Quem anda com pessoas que também andam com Jesus, sempre vai ter uma mão para te levantar, para te ajudar a não afundar. Sempre vai ter alguém que vai ligar para você, que vai te mandar uma mensagem, que vai falar com você: o que está acontecendo, eu quero te ajudar. Pessoas que andam com Jesus, não vão afundar, porque tem apoio, tem alguém ali junto com você. Pessoas que andam sozinhas ou que andam com pessoas que não andam com Jesus, pode ser que vão andar por outros caminhos, que não são os caminhos que o Senhor tem para nós. Nós precisamos andar com pessoas que remam na mesma direção que nós. Nós precisamos andar, romper juntos, avançar cada dia juntos. Amém? E em sétimo e último lugar, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, se prostre em adoração diante dos feitos de Jesus. Jesus faz coisas tão grandes, tão maravilhosas para nós. E às vezes Jesus faz coisas tão pequenas também. O fato de você estar aqui hoje é uma coisa pequena aos nossos olhos que aconteceu, que você acordou pela manhã. Né? Quantas pessoas que não acordaram hoje? Quantas pessoas dormiram, mas não acordaram? Né? Alguns podem ter ido para a glória, outros sabe-se lá para onde, né? Mas só de você estar aqui já é um milagre do Senhor na sua vida hoje. Porque você está vivo, você está aqui hoje. E o que aconteceu com os discípulos? Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles começaram a ficar admirados. Né? Eles começaram a ficar perplexos, como disse essa versão aí, né? Com aquilo que estava acontecendo, porque eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nenhumzinho. E de repente eles pegaram tanto peixe que encheu 2 barcos, rasgaram as redes. E eles ficaram tão admirados que quando Pedro chegou perto de Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou. Nós temos que nos prostrar diante dos grandes feitos de Jesus nas nossas vidas e diante dos pequenos feitos de Jesus na nossa vida. Todos os dias nós precisamos nos prostrar em adoração diante dele, nos ajoelhar diante do Senhor e orar e agradecer e falar: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite de sono que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, me abençoa. Senhor, coloca o meu dia diante do Senhor. Hoje a minha irmã, né, a minha irmã caçula, hoje eu vendo os stories dela, ela nem é cristã evangélica, né? É uma cristã católica. Mas hoje nos stories dela, alguém fez uma pergunta na caixinha e perguntou assim: como que você dá conta disso, disso e daquilo outro? Ela falou assim: eu não sei, eu acho que é Deus, porque quando eu acordo de manhã, eu faço uma oração e eu coloco o meu dia nas mãos de Deus e aí eu vivo debaixo da graça. Aí eu ainda comentei para ela: debaixo da graça. Né? Aí ela falou isso, né? E eu falei: gente, é isso. E ela nem é uma cristã evangélica, ela é uma católica. E ela entende que quando nós apresentamos o nosso dia diante do Senhor, as coisas vão andar, as coisas vão dar certo. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar que as nossas 24 horas elas vão ser maiores. Vai continuar sendo 24, mas nós vamos conseguir fazer mais coisas dentro daquelas 24, porque Deus está conosco, nos dando sabedoria para administrar o nosso tempo, para organizar tudo que a gente tem que fazer. Nós precisamos disso, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor em adoração, diante dos feitos que Ele tem realizado na nossa vida. Concluindo essa palavra, sempre sirva em resposta aos milagres recebidos. Como assim, pastora? O que aconteceu com eles? Olha lá, versículos 10 e 11. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, sempre depois de uma resposta de milagre do Senhor, sirva a Deus. É isso que eles fizeram. Eles começaram a servir a Jesus. Eles começaram a andar com Jesus. Depois da bênção, diga sim ao envio.
Muitas vezes Deus faz milagres na nossa vida para que nós possamos abrir portas para trabalhar para Ele, para fazer algo por Ele, para Ele. Nós precisamos ficar atentos àquilo que Jesus faz na nossa vida. Nós precisamos responder quando os milagres acontecem. Nós precisamos, além de agradecer, nos prostrar, dar uma resposta para Deus. Sim, Senhor, eu entendi. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, eu quero trabalhar para Ti. Foi isso que eles fizeram. Em gratidão, eles simplesmente deixaram tudo e o seguiram. Trouxeram os barcos para a praia. O texto nem fala o que eles fizeram com os peixes, né? Não fala. Alguma coisa aconteceu com os peixes. Mas simplesmente eles pegaram os barcos, trouxeram para a praia, para a beirada ali, né? E seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Muitas coisas às vezes nos prende, nos impede de seguir Jesus totalmente. Nós precisamos deixar tudo que nos impede, né? Como a música lá, né, que a gente canta, para onde eu irei, né? Temos que deixar tudo para trás, né? Afundar os barcos. No caso, eles não afundaram, deixaram lá na beirada. Mas nós precisamos seguir Jesus. Jesus, Ele sabe o caminho que nós precisamos andar e Ele está pronto para nos direcionar. E quando nós pedimos, Ele nos direciona. Mas quando a gente vai deixando a vida levar e não colocamos diante de Deus, a gente só vai vivendo. Nós precisamos viver, sim, mas viver no propósito de Deus para nós. Dispostos a fazer, a obedecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que nós possamos viver esse milagre da abundância do Senhor, mas fazendo todas essas coisas que nós falamos aqui hoje. Volta aí os slides para mim, Adriel, por favor, só para a gente repetir. Busca Jesus pela motivação correta. Procure fazer o seu trabalho com dedicação. Não tenha medo da profundidade. Sempre obedeça às instruções de Jesus. Confie que a sua abundante pesca vai chegar. Ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. Se prostre em adoração diante dos feitos de Jesus. E não foi um oitavo lugar, mas uma conclusão, que nós possamos servir aquele que é o nosso Rei, que é o nosso Redentor, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que nos abençoa de forma sobrenatural. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis nas mãos do Senhor, para que nós possamos viver os milagres que Ele tem para nós. Amém? Quem aí está disposto? Vamos ficar de pé para que nós possamos orar, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Falando para Ele: Deus, eu quero receber essa pesca maravilhosa, essa abundância na minha vida. Mas eu sei, Senhor, que para isso eu preciso seguir, Senhor, os caminhos, os lugares que o Senhor quer que eu siga, os projetos, os propósitos que o Senhor tem para mim. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, esteja disponível nas Tuas mãos para fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Que nós possamos, ó Deus, viver o sobrenatural do Senhor, obedecendo a Ti, nos aprofundando em Ti, nos aprofundando na Tua presença, nos aprofundando na Tua palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui diante de Ti hoje, Senhor, com o nosso coração contrito, com o nosso coração, Senhor, alegre na Tua presença, por ouvir a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus querido, que essa palavra encontre lugar no nosso coração e nos leve, Senhor, a praticá-la, Senhor. Nos leve, Senhor, a nos aprofundar cada vez mais em Ti, a Te obedecer, a remar com pessoas que estão indo na mesma direção que nós, que estão seguindo para o alvo, que é o Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Ajude cada um na sua dificuldade. Ajude cada um, Senhor, na sua limitação. Naquilo, ó Deus querido, que porventura tem impedido, Senhor, de estar diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos e nós clamamos a Ti, Senhor. Nos ajude, porque nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos receber os milagres do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. O Deus que faz o cego ver,
Ele é o Deus de milagres. Está passando Aleluia. por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir e silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus no sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus no sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, e vive está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Declare que você crê no Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, Senhor. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Tu és um Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, Senhor, que nós cremos em Ti. Tu és o nosso Deus, Senhor, um Deus de milagres, um Deus de promessas. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Esse é o nosso O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, que Tu és um Deus de milagres. E nós cremos em Ti, Senhor. Cremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, Senhor, nesses 40 dias.
Cremos, ó Deus, que os milagres do Senhor nos alcançarão e nós veremos sinais e prodígios do Senhor no nosso meio. Nós oramos, ó Deus, cremos e tomamos posse, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor?